Meus amigos, boa tarde. Uma vez mais, a academia hoje não vai ter aquele brilho que costuma ter, porque o nosso presidente está cumprindo uma agenda fora do país. E ele, como gosta muito de mim, falou assim: olha, você vai na reunião, você vai presidir, você vai falar e você não vai comer. Então, a gente já sabe que o presidente, o palestrante não come, né, direito, né? Então, eu estou coordenando e vou falar. Então, mas eu estou brincando, né? É uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar aqui no Gado Zé Luiz. E dou boas-vindas a todos vocês aí. Eu queria facultar a palavra agora a dois patrocinadores da nossa entidade. O primeiro deles é a Unicred, então faculto a palavra agora a Juliana Teixeira Rodrigues, que fale alguma coisinha sobre a Unicred. Juliana. Eu sou Juliana, sou gerente da Unicred Valor Capital. A Unicred é uma instituição financeira cooperativista voltada para a área da saúde. Nós temos 32 anos de história no mercado. Todos os serviços bancários somos a mesma coisa que uma instituição financeira, tá? Nós somos muito conhecidos na região de Florianópolis, onde o nosso market share lá é de 75%. Então, a cada 4 profissionais da área da saúde, 3 têm conta conosco. Estamos em um projeto de expansão agora em São Paulo, efetuamos a abertura da nossa primeira agência aqui dentro da APM, e temos outras 2 agências, uma no Shopping Pátio Paulista e outra dentro da Fundação Santa Casa. Estamos para inaugurar a 4ª agência agora, que é próximo ao Hospital São Paulo. Então, convidamos a todos, havendo a oportunidade de poder descer lá no térreo e conhecer a nossa agência, para entender um pouquinho do nosso trabalho. Pelo fato de ser uma cooperativa de crédito, trabalhamos sem viés comercial, então isso leva um valor mais acessível na parte de movimentação de conta ao cooperado. Na parte financeira de investimentos, também trabalhamos sem viés comercial, então oferecendo uma carteira mais atrativa de retorno, e também temos benefícios na parte de cartão, e o principal na expertise de cuidar do quê? Do associado, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, fazemos parcerias também para que os cooperados, um exemplo, temos parcerias como instituição financeira, a única instituição financeira dentro da ANAP também. Então, é interessante, por isso que nós fazemos esse convite de passar lá para poder conhecer da nossa agência, porque para poder mostrar a vocês os benefícios que teríamos em algum tipo de parceria, tanto da parte pessoa física quanto da parte pessoa jurídica. E convido a todos, mais uma vez, para poder passar lá, e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria também facultar a palavra agora a Rafaela Alves de Souza, que é da empresa Insurtech de benefícios de proteção pessoal. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou a Rafaela, né? Eu sou uma das representantes do IBPP. O IBPP hoje está há mais de 9 anos no mercado, cuidando aí da proteção médica. Nós realizamos o seguro através da seguradora Chubb, né? Que é internacionalmente conhecida, e nós somos referência aí hoje em todo o Brasil. E eu sempre participo da tertúlia aqui para divulgar o nosso trabalho e, por favor, depois me procurem, vamos conversar para abrir portas aí. Se vocês tiverem dúvidas, estou aqui. E é um prazer estar aqui mais uma vez nesse lindo evento. Muito obrigado, Rafaela. Bom, eu queria saudar todos vocês, os nossos acadêmicos, né? E aqui é uma honra muito grande eu ter nessa reunião aqui o Noedir, né? Um brilhante cirurgião plástico brasileiro, muito bem-vindo, Noedir, e também o Rui Teles, né, com quem eu trabalhei na diretoria aqui da Academia de Medicina, na gestão da doutora Ivone Capuano. Seja muito bem-vindo também. Isso, gostaria de citar um por um aqui, né, mas muito bem-vindo. Também queria agradecer a todos os convidados que aqui estão presentes, né, ao senhor Carlos, o bispo Carlos. Em nome dele, eu queria saudar todos os presentes nessa tertúlia. Com muita alegria também, eu vejo aqui a Lídia, o Juarez, o João Sampaio, o Mário Santoro, meu querido Walter Bertoni, e que estão prestigiando aqui os nossos recipiendários, que vão tomar posse, que eu vou falar um pouquinho depois ao final. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Bom,
vocês vão ter que me aguentar 2 vezes, né? A primeira vez como coordenador, que já é uma grande sacrifício, e a segunda vez como palestrante, né? Então, o nosso querido Zé Luiz me convocou para uma apresentação, e essa apresentação é uma apresentação cultural, e isso se deve ao fato de eu estar tendo a honra de presidir a Academia Cristã de Letras, que é o motivo da nossa apresentação aqui. Eu pretendo dar uma visão geral sobre essa entidade a vocês, e como eu saliento, realmente é uma apresentação cultural aqui. Vez por outra, a nossa Academia de Medicina promove algumas apresentações culturais, e essa apresentação tem que ser enquadrada nesse perfil aí. Bom, eu gostaria de introduzir essa reunião com essa frase de um filósofo que eu particularmente tenho muito carinho por ele, que é o Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, que também foi um crítico social, que se aplica não somente às entidades, como também à nossa própria vida. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, com esse pensamento do Kierkegaard, eu dou início à nossa apresentação aqui. E eu gostaria de fazer uma homenagem de um médico muito especial, que é o professor Georg Miklós Bon, que foi um médico húngaro, veio com a sua família quando criança aqui para o Brasil, estabeleceu-se no Rio Grande do Sul, lá se graduou em medicina, depois ele foi ser professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e seguiu-se como professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde ele foi professor titular de patologia. E também foi o introdutor da disciplina de informática médica, talvez a primeira do Brasil. O professor Georg Miklós Bon, ele deu uma tertúlia, apresentou uma tertúlia aqui na academia no ano passado, precisamente em 13 de outubro do ano passado, e ele falou sobre como era a voz dos castrados. E foi realmente muito brilhante. Foi quando a academia começou novamente a fazer tertúlias presenciais, né? E essa fotografia que se encontra aqui é exatamente a fotografia dele sentado aqui ao lado, dando palestra. E o professor Georg Born, ele, além de médico, ele era um grande intelectual, né? Conhecia a ópera muito bem, né? Daí o motivo do tema da tertúlia dele, e foi também um escritor, né? Aqui eu peguei 6 livros que ele publicou. Desses 6 livros, eu li 3, e realmente uma escrita de grande... que cativava muito, né? O professor Miklós Bon, ele faleceu exatamente no dia 18 de outubro, dia do médico. E, em homenagem a ele, eu faço essa apresentação também. Bom, o tema que eu vou falar é sobre a Academia Cristã de Letras, passado e presente. A Academia Cristã de Letras tem 55 anos de vida. Ela foi fundada nesse edifício aqui, no Clube Piratininga, que fica aqui no centro da cidade de São Paulo, na Rua Formosa, no dia 14 de abril de 67, no 26º andar desse prédio aqui. E foi fundada por um pugilo de intelectuais, que são esses que estão aqui, um núcleo realmente pequeno. Eles eram professores e também alguns designados como os poetas. O Bernardo Pedroso, hoje em dia, ele dá nome a uma escola pública. E teve também o Afonso Vicente Ferreira, que eu conheci, Nicola Di Stefano, o Lafayette, que é o único membro vivo da nossa entidade.
Esses dois aqui, o Lafayette e o Sérgio Coveiro, quando fundaram essa entidade, tinham por volta de 20 e poucos anos. E o Lafayette ainda é o único membro que está conosco dessa época. Aqui é a ata de fundação da entidade, que foi lavrada pelo Lafayette, né, manuscrita, em 14 de abril de 1967. 7 anos depois da fundação, um dos grandes fundadores e idealizadores, que foi esse advogado aqui, o Sérgio Carlos Coveiro, ele propôs à diretoria que a entidade, como se chamava Academia Cristã de Letras, tivesse um patrono, e sugeriu o nome de São Francisco de Assis como patrono dessa entidade. Essa proposta foi aceita, foi uma decisão unânime, e a partir dessa data, a partir de 74, São Francisco de Assis foi introduzido como patrono da Academia Cristã de Letras. E realmente São Francisco de Assis ele tem um trânsito grande em várias religiões, né? Ele é muito respeitado em várias religiões pelo carisma que ele teve, pela maneira de ser, pelo despojamento que ele teve, pelo culto à natureza. E a gente não pode esquecer que os leitores da revista Times, foi feita uma pesquisa em 1999, que pediu-se aos eleitores da revista Times que indicassem nomes que foram a personalidade do milênio. E os eleitores da revista Time, em 1999, indicaram São Francisco de Assis como a personalidade maior do segundo milênio, a maioria dos eleitores. Bom, alguns anos depois, a Academia, em 81, recebe, com uma doação, um quadro a óleo de São Francisco de Assis, pintado pela artista plástica Maria Aparecida Vergueiro, que tinha o nome, assim, pseudônimo de Zi Van Langendonck, que é o sobrenome dela. Curiosamente, essa senhora, que eu vou mostrar a seguir, ela era esposa do Tácito de Remy Van Langendonck, que foi quem me precedeu na cadeira número 10 da Academia Cristã de Letras. E esse quadro foi doado à Academia em 81, e em 1983 ele foi entronizado na Academia. Aqui está o quadro. Ela pintou um quadro de São Francisco com os estigmas das chagas de Cristo nas suas mãos e nos pés, e, ao fundo, a Igreja da Porciúncula. Essa era a Maria Aparecida Vergueiro, que eu tive o privilégio de tê-la, juntamente com 2 dos seus 3 filhos, na minha posse, que ocorreu no Teatro do CREMESP, em 2000. E esse quadro, aqui tem a parte inferior do quadro, que ele está exatamente atrás da mesa principal da entidade. A Academia Cristã de Letras, ela, em 1982, através da presidência do Alcindo Brito, que, ao meu ver, talvez tenha sido o maior presidente que a Academia teve, Cristã de Letras, e nós vamos citar o nome dele várias vezes aqui, ela conseguiu um certificado de utilidade pública municipal. Na época, quem era prefeito era o Dr. Miguel Coraçuono. Depois, 2 anos depois, através da deputada Dulce Salles Cunha Braga, a Academia conseguiu o certificado de utilidade pública estadual. Na época, o governador era o Paulo Egídio Martins. E, curiosamente, muitos anos depois, essa deputada, veja bem, ela conseguiu em 76. Em 99, ela viria a ser eleita membro titular da Academia Cristã de Letras. Mas não para por aí.
Assim como nós aqui na Academia de Medicina temos as nossas insígnias, né, que é o nosso bottom, que é a medalha acadêmica, a academia tem também insígnias. E a insígnia mais antiga da Academia Cristã de Letras é essa faixa aqui. É uma faixa que tem uma roseta na parte inferior, como se fosse uma faixa presidencial, né? E com o nome de ACL, que é Academia Cristã de Letras. E por que vermelha e amarela? Porque aqui o amarelo ele quer simbolizar a intelectualidade e o vermelho a espiritualidade que todo ser humano aspira. Vejam, aqui é uma fotografia da posse do meu antecessor, o Tácito, que estava entrando ao recinto. Isso aqui é um ritual acadêmico que é feito por todas as academias, né? O recipiendário que vai entrar numa academia, ele é conduzido de fora para dentro ao recinto, simbolizando que ele está sendo entronizado naquela entidade. E, normalmente, uma comitiva de acadêmicos que aqui se encontram introduzem. Então, nessa fotografia, ele está como recipiendário, está sendo introduzido por 3 acadêmicos, todos eles com essa faixa, com essa insígnia, e aqui, depois da posse, ao lado da esposa e mais convidados, ele ostenta a insígnia acadêmica. Essa insígnia acadêmica, ela depois foi mudada, como nós vamos falar aqui. Ainda na gestão de Alcindo Brito, em 77, foi proposto que a entidade, ou seja, 10 anos depois da fundação, fazendo um paralelo à nossa academia aqui de medicina, a nossa academia precisou de 20 anos depois da fundação ter um símbolo, ter uma simbologia, ter um logotipo. E resolveu-se dar essa tarefa ao artista plástico Biagio Mazei. Não está aparecendo aqui. Bom, o Biagio Mazei. O Biagio Mazei, ele criou o símbolo da seguinte forma. Ele fez um círculo, né? Esse círculo, para ele, simbolizava o Sol, e o Sol representa energia, representa claridade, representa a vida, e Ia voltar. Na parte inferior desse ciclo, esse na parte inferior, esses semicírculos, eles simbolizam como se fossem ondas que nascem na parte inferior e vão para a parte superior. O semicírculo inferior contém uma frase atribuída à oração da paz, que é atribuída a São Francisco de Assis: onde haja trevas, que eu leve a luz. E em cima, no semicírculo superior, o nome da Academia Cristã de Letras. E esse círculo interno aqui, ele quer simbolizar um alvo a ser atingido. Esse símbolo foi, pela primeira vez, foi feito um selo no correio, e em 1977 ele foi divulgado amplamente pelo Correio Brasileiro. Esse aqui é o Biagio Mazei, né, já na vida adulta, e aqui o Biagio Mazei, que começou aos 78 anos a jogar tênis. Então, para aqueles que acham que estão passados, ele começou a jogar tênis aos 78, e essa foto aqui dele, ele tinha aproximadamente 93 anos e jogava tênis. Bom, por essa época, mais ou menos em 1979, o acadêmico Geraldo Dutra coordenou um projeto de criar a medalha acadêmica como insígnia da academia, ou seja, essa medalha viria substituir aquela faixa. Então, foi confiado essa tarefa ao Luiz Morrone. O Luiz Morrone foi um grande escultor paulista.
Ele tem várias obras, inclusive de exposição pública aqui na cidade de São Paulo. E ele nada mais fez do que ter uma faixa, né? Essa faixa nas mesmas cores, amarela e vermelha, simbolizando a intelectualidade e a espiritualidade, e no seu anverso, a imagem de São Francisco de Assis, ao fundo a Porciúncula, que é o patrono da academia, e no seu verso, nada mais do que o símbolo da academia. Esse símbolo, originalmente, era em preto e branco. Na gestão do querido Adolfo Leme-Giglioli, que foi um presidente muito ardoroso com a academia, né? Ele vibrava com as reuniões da academia. Aliás, diga-se de passagem, ele faleceu numa das reuniões da academia, numa das tertúlias da academia, isso depois de ter deixado a presidência. Ele já tinha idade avançada, inclusive. Na gestão dele, quando a academia completou 35 anos, ele resolveu fazer um PIN colorido e distribuiu para todo mundo. E fez outras festividades também. E realmente esse PIN, muita gente gostou desse PIN. E ficou nessa ideia. Há cerca de 2 ou 3 anos, alguns membros da academia cogitaram a possibilidade de tornar o nosso emblema colorido. E, através de algumas reuniões da diretoria e de 2 assembleias gerais extraordinárias, no ano 2020, o emblema da academia passa a ser colorido. Então, hoje, oficialmente, o emblema da academia é o mesmo, só que colorido. E tem um degradê aqui que simboliza melhor, talvez, esse sentimento de ondas que emanam da parte inferior para a parte superior. Ainda na gestão do Alcindo Brito, os nossos predecessores ambicionavam muito por um espaço físico que albergasse a documentação, a sede da entidade. Ainda na gestão dele, no ano de 1979, ele consegue a doação de um sobrado que se localiza nos Campos Elíseos e, doravante, de 79, ou precisamente de 80, para cá, a academia possui esse imóvel nos Campos Elíseos. E essa transação ela foi feita pelo acadêmico Hélio Falck, que era um advogado, foi tesoureiro da academia durante muitos anos e com quem eu tive o privilégio de conhecê-lo também. Vou falar um pouquinho sobre os presidentes da Academia Cristã de Letras. Ao longo de 55 anos, a entidade teve 17 presidentes. Curiosamente, dos 17 presidentes, 5 foram médicos. E eu vou me ater um pouquinho a esses médicos aqui. Apenas para terminar, sobre o Alcindo Brito, aliás, não vou terminar, só vou fazer uma curiosidade. O Alcindo Brito foi o único presidente, até agora, que faleceu durante o mandato. Ele já estava completando o 4º mandato quando ele veio a falecer. Substituiu esse aqui, que é o José Pedro Leite Cordeiro, que era médico. Ele foi o presidente que ficou menos tempo na academia, ficou durante um mês, mas ele chegou a presidir a entidade. O José Pedro Leite Cordeiro, ele era um médico que trabalhou aqui no Hospital Municipal Público aqui da Prefeitura, e ele era uma pessoa extremamente culta, muito culta. Ele tinha vários livros publicados, principalmente sobre história, sobre a historiografia, né? E ele foi também professor de história, além da parte médica, né? O Zé Pedro Leite Cordeiro foi presidente também do Instituto de História e Geografia de São Paulo, que é um grande feito, né, para um médico chegar nessa posição, e também ele pertenceu
não somente a Academia Paulista de Letras, como ele presidiu essa entidade durante 2 mandatos. Vou falar um pouquinho aqui sobre alguém que muitos de vocês conhecem, Duílio Crispim Farina. O Duílio Crispim Farina, ele, como médico, ele se destacou como ginecologista obstetra, mas ele também se dedicou muito à história. Ele tem vários livros publicados sobre a história da medicina, ou alguns aspectos da história da medicina. O Crispim Farina atuou nessa casa aqui, na APM, durante muitos anos, foi diretor cultural da Associação Paulista de Medicina. Foi através dele que começou a biblioteca da Associação Paulista de Medicina. E o Duílio Crispim Farina, ele também chegou a ser vice-presidente do Instituto de História e Geografia de São Paulo, ele presidiu a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, presidiu a Academia Paulista de História e também presidiu a Academia Cristã de Letras. Hoje, o Duílio Crispim Farina é patrono de uma das cadeiras da nossa Academia de Medicina de São Paulo. Então, nossa reverência a ele. Vou falar desse outro médico aqui, a Fissadi, com quem eu e o Teles trabalhamos junto na gestão da Ivone Capuano. Foi um dos que me convidou a pertencer à diretoria da Academia Cristã de Medicina de São Paulo. O Afissadi, ele foi quem me recebeu quando eu fiz minha pós-graduação no serviço dele da Escola Paulista de Medicina. Ele só foi professor titular só durante 30 anos na Escola Paulista de Medicina. Só 30 anos ele foi professor titular. O Afissadi também, ele era membro emérito, foi membro emérito aqui da Academia de Medicina de São Paulo e membro honorário da Academia Nacional de Medicina. Presidiu a seção de São Paulo da Sociedade Brasileira de Urologia e também foi quem me recebeu, fez o discurso de saudação quando eu ingressei na Academia Cristã de Letras. O chamador parou. Opa, desculpa. Bom, então vamos continuar. Aqui eu vou citar aqui a doutora Ivone Capuano, que muita gente de vocês conhecem. A doutora Ivone Capuano, ela foi a primeira mulher que presidiu a Academia Cristã de Letras, e foi uma mulher fantástica, né? Hoje, obviamente, está adoentada, mas ela se destacou muito também como escritora, como historiadora. Ela pertence também à Academia Paulista de História, foi a terceira mulher que presidiu a Academia de Medicina de São Paulo ao longo dos seus 127 anos de existência e foi também a fundadora do movimento Mulheres da Verdade, dentre outras tantas entidades que ela atuou e participou. Toda entidade tem um juramento de posse, né? Essa daqui é um juramento de posse mais antigo, e no ano 2020, há 2 anos atrás, a diretoria resolveu criar um juramento de posse um pouquinho mais incisivo, né? Ou seja, para que a pessoa simplesmente não entre na entidade, eu estou aqui, tchau, não, mas que se comprometa a participar da entidade e ajudar aquela entidade a ir para frente. É isso que as entidades precisam, de gente que se comprometa a trabalhar por elas para que se tornem cada vez maiores e melhores. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre publicações. Começou também na gestão do Alcindo Brito as publicações na Academia Cristã de Letras. Então, era comum, ao final de cada ano, se fazer um relatório sobre todas as atividades, quer de tertúlias, quer palestras, como também de relatórios financeiros. Então, começou na gestão dele e seguiu-se na gestão seguinte. Também na gestão do Alcindo Brito, veja quantas vezes eu citei esse nome, a academia começou a ter uma revista, onde essa revista publicava-se artigos dos acadêmicos, né? Vejam que isso aqui começou
e no ano 1980, uma era pré-informática, pré-internet. Essa revista seguiu-se, né? Na gestão seguinte, o Mário Savelli também continuou essa publicação. Depois, mais à frente, na gestão do querido Samuel Froneto foi o presidente que me recebeu na Academia Cristã de Letras, ele era o presidente na época. Ele criou um boletim, é esse que está aqui ao lado, que foi da gestão dele. E era comum também na Academia Cristã de Letras, todo acadêmico que entrasse publicasse um opúsculo. Nesse opúsculo tinha o discurso de saudação, algumas palavras eventualmente do presidente e o discurso de posse daquele que entrou na entidade. Então, esses aqui são os mais antigos que eu consegui resgatar. Vejam, esse aqui é da Lourença Hernandes Maldonado, que foi uma das primeiras mulheres que entrou na academia, é de 1970, ou seja, 3 anos após a fundação da entidade. Aqui, do Francisco Cimino, de 1981, que foi um grande pintor e um grande escritor também. Esse daqui é o opúsculo que eu publiquei quando eu entrei na entidade, data do ano 2000, e aqui, um ano depois, o opúsculo do Dr. Ives Granda da Silva Martins. Quando a academia completou 40 anos, eu tive o privilégio de publicar um livro histórico sobre a entidade, resgatando todo o seu histórico e, obviamente, parte do que eu estou falando aqui está consignado nesse livro. Isso foi no ano 2007. Na gestão do ilustre professor Paulo Natanael Pereira de Souza, foi publicado um memorial, né? Nesse livro aqui consta biografia de todos os membros que pertenceram à entidade, né? E isso se fazia necessário e foi concretizado na gestão do professor Paulo Natanael. Isso foi há 7 anos atrás. Na gestão da doutora Ivone Capuano, por grande iniciativa dessa acadêmica aqui, a Rosa Maria Custódio, que se destacou muito como jornalista, como memorialista, ela brigou e batalhou muito para que a academia tivesse um jornal. E a Rosa foi a editora, a idealizadora e a editora, a revisora, enfim, foi tudo desse jornal aqui que foi publicado na gestão da doutora Ivone Capuano, com apoio dela e com apoio da diretoria. Mas os membros da entidade, eles ansiavam, já numa época de internet, já ansiavam para que a entidade tivesse um espaço na internet. E esse espaço foi conseguido na gestão do meu antecessor, o doutor Rui Martins Altensfelder Silva. E foi contratado à época essa moça aqui, a de Bonete, né, que é uma artista plástica, é uma fotógrafa, é uma memorialista, é uma curadora de artes, que na época não era membro da academia e hoje ela faz parte da academia também. Foi ela que desenvolveu todo esse trabalho de site da Academia Cristã de Letras. Então, aqui ao fundo tem a foto de alguns acadêmicos na época, né? E foi nessa gestão do Rui Martins Altenfelder. Eu queria salientar que o site da Academia de Medicina de São Paulo é riquíssimo de informações históricas, informações culturais, mas o site da Academia Cristã de Letras também é riquíssimo. Quem entra no site da Academia Cristã de Letras vê toda a nossa história, biografia de todos os membros da academia lá, artigos, centenas de artigos publicados pelos acadêmicos. Então, realmente é muito rico e foi um grande marco que o doutor Rui Martins Altenfelder deixou para a academia com a colaboração de Bonete. De Bonete é o nome artístico, né? O nome dela realmente é Dirce Bonete, mas ela prefere ser chamada de Bonete.
aqui também, aqui em cima, ao final de uma das tertúlias da Academia Cristã de Letras, e aqui uma reunião da Academia Cristã de Letras, quando era realizada no CIE, no Centro de Integração Empresa e Escola, e fez reuniões lá durante vários anos. Bom, eu queria já partir quase para o finalmente da apresentação, falar um pouquinho sobre o patrimônio da Academia Cristã de Letras. O patrimônio da Academia Cristã de Letras não é o prédio. Isso é um patrimônio muito físico, né? O maior patrimônio de uma entidade são seus membros. Assim como a Academia Francesa, que é o paradigma das academias modernas, né? A Academia Brasileira de Letras segue a Academia Francesa na sua linha, a Academia Paulista de Letras segue a Academia Francesa na sua essência, a Academia Cristã de Letras também segue a Academia Francesa na sua essência. Ou seja, nós também temos 40 cadeiras, assim como esses outros 3 silogeus aqui. Dessas 40 cadeiras, 35 são patronos e 5 são mulheres, são patronesses. E uma coisa interessante, desses 40 patronos, só 13 nomes são de religiosos ou são de santos. A imensa maioria, 60% dos patronos, como vocês vão ver aqui, não estão relacionados a nome religioso ou santo. E por que isso? Porque, normalmente, quando se funda uma academia, é prerrogativa daquele que está ocupando a cadeira pela primeira vez escolher o seu patrono. E, obviamente, que nem todos quiseram escolher nome de santo, mesmo porque eu estava comentando com o Carlos aqui anteriormente, a Academia Cristã de Letras não é uma academia confessional. Ou seja, ela não é uma academia católica de letras, ela não é uma academia presbiteriana de letras, ela não é uma academia batista de letras, ela não é uma academia luterana de letras, ela não é uma academia metodista de letras, não. É uma academia cristã no sentido de que os seus participantes, de uma certa forma, se identificam com a filosofia e com a doutrina cristã. É nesse sentido que ela é cristã. Mas lá nós discutimos, basicamente, assuntos culturais, literários, de vez em quando, algum assunto que esbarra em algum aspecto religioso, mas ela é respeitosa. Vocês vão ver aqui, assim, outros ângulos também aqui. Então, vejam bem, aqui estão os patronos, olha, nós temos desde Machado de Assis, o Catulo da Paixão Cearense, o Castro Alves, a Francisca Júlia, o Vicente de Carvalho, mas nós temos aqui também a Cecília Meirelles, temos o Padre José de Anchieta, aqui temos o Francisco Bandeira de Melo, o Rui Barbosa, que é o patrono da minha querida Maria Cecília, o Apóstolo São Paulo, o Dom Duarte, que foi bispo aqui de São Paulo, e tem também, obviamente, santos, né? Santos famosos no cristianismo, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, o São Paulo e assim por diante. Aqui temos também o São Lucas, mas também nós temos aqui o Rodrigues Alves, tem o Haroldo de Azevedo, tem o Santo Antônio, mas tem o Juscelino Kubitschek, tem o Padre Feijó, mas tem também o Inconfidente Antônio Antônio Tomás Gonzaga, tem o ilustre intelectual Padre Antônio Vieira, tem o queridíssimo São João Bosco, mas também tem aqui o Teu Brigadeiro, e tem a irmã Teodora Voiron, que era de Itu, e também o Gibran Khalil Gibran. Esses são o conjunto dos patronos das nossas 40 cadeiras. Curiosamente, das 40 cadeiras, 5 têm patronos médicos. Então, eu vou salientar aqui o ilustre José Martins Fontes, santista, né, que dá nome à rua, nome a escolas hoje em dia, o ilustríssimo Miguel de Oliveira Couto, que foi professor do Rio de Janeiro, um grande clínico na época, né, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o São Lucas, evangelista, que foi também pintor, e escritor, né? Escreveu o Evangelho de Lucas, os Atos dos Apóstolos, e o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que também
no final da sua vida, escreveu livros, né? Eu me atrevi a tentar classificar algumas profissões para que vocês possam ver o contexto da riqueza humana que compõe a Academia Cristã de Letras. Então, aqui, essa classificação é uma classificação já de antemão falha. Tá? Então, vamos classificar aqui os poetas. Né? Claro que ninguém vive de poesia. Né? Todos eles aqui tiveram ou têm uma profissão. Né? Ninguém vive de fazer poesia. Mas eles se destacaram como poetas. Né? Então, eu queria citar aqui, já citei o Bernardo Pedroso, que hoje dá nome a uma rua. Eu tive a honra de conhecer esse membro fundador aqui, que é o Afonso Vicente Ferreira. O Lafayette, como eu falei, é um grande poeta. Ele foi presidente da Academia também, Cristã de Letras, foi presidente do movimento da Casa Lampião de Gás São Paulo, do movimento poético brasileiro. O Reinaldo Bressani é um membro atuante, muito atuante, é um grande poeta. Só sob a bandeira do Brasil ele tem mais de 100 poemas, só sob a bandeira do Brasil. O querido Walter Rossi, com quem eu também conheci, ele foi membro, foi presidente da Casa do Poeta Lampião de Gás. O José Domingos de Lima Pesa é um dentista, um grande poeta, conhecedor de ópera, e vai dar uma tertúlia para nós esse mês aqui sobre a história da ópera. E a querida Débora Novaes de Castro, também uma grande... Sua tia Débora? Puxa, que beleza, que beleza. Eu conheço a Débora, ela é muito destacada em Haikai também, muito destacada em Haikai. E nós também tivemos ou temos militares na Academia Cristã de Letras. Né? Aqui, esse Júlio Augusto, que eu não tenho foto dele, ele foi um oficial do Exército Brasileiro. O general Bresser da Silveira, aqui eu coloquei ele como militar, mas, na verdade, ele foi médico também. E ele chegou como médico ao grau de generalato, que são para poucos. Bom, uma pessoa que ninguém conhece é Osiris Silva, né? Osiris Silva, ele era militar e ele se notabilizou no Brasil por ser o fundador da Embraer, depois ele presidiu a Petrobras, depois ele ocupou 2 ministérios, né? E depois de tudo isso ainda ele foi reitor de universidades. E nós temos também, muito atuante, o coronel da reserva, da Força Pública, né, da Polícia Militar, o Eduardo Peste de Arruda, que recentemente obteve o título de doutor em História, porque ele conhece muito sobre a Revolução de 1932. Na academia também habitam teatrólogos, cineastas e artistas plásticos. Né? Eu tenho o Genaro Lobo, a Cristiane Carbone, que entrou há 2 anos na academia, é uma exímia pintora, tem obras em vários lugares, no acervo, inclusive aqui na PM, ela tem obra aqui na PM. A Di Bonetti também eu já acabei de citar, o Cimino eu citei como pintor do passado, um grande pintor e também escritor, e queria citar uma curiosidade aqui, né? O Hugo Schlesinger, que foi um cineasta. O Hugo Schlesinger, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho uma intuição de que ele era judeu. Que ele era judeu. Por quê? Porque ele fez parte de uma comissão de diálogo religioso da CNBB, dos bispos brasileiros. E ele era da ala judaica e fazia uma interface com a ala católica da CNBB. E também recebeu condecoração da comunidade judaica. Agora, alguém poderia perguntar, puxa, mas um judeu numa academia cristã de letras, né? Para mim não tem nada demais. Por quê? Porque, para mim, são 2 coisinhas. Primeiro, porque Cristo era judeu, né? Começa por aí. E segundo, porque os judeus, para nós, foram os nossos primeiros irmãos na fé, né? Eles vieram antes de nós, antes do cristianismo, e nos prepararam a fé que a gente crê hoje.
Bom, nós também temos religiosos na Academia Cristã de Letras, né? Então, aqui tem o Dom Dilmar, que eu não tenho foto dele, mas Dom Dilmar Correia Barbosa Balduino foi um bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que foi uma dissidência da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja foi fundada em 1945 aqui no Brasil. Nós também temos o pastor Jorge Bertolazzi Stella, que foi um grande intelectual, ele também pertenceu à Academia Paulista de Educação. O ilustre padre Hélio Viotti, né? O padre Hélio Viotti foi um intelectual de primeira linha, ele foi membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Paulista de História, da Academia Paulista de Educação, e alguém que atuou muito também na nossa entidade. O padre Roque Schneider tem dezenas de livros publicados, e o querido Dom Antônio Maria Mucciolo, que morreu há alguns anos, que foi um dos cofundadores da Rede Vida de televisão. Nós temos também na academia professores, educadores ou reitores. Eu queria citar aqui alguns, eu não vou falar todos porque não vai dar tempo, mas o Paulo Natanael é um ilustre intelectual, ele presidiu o CE, foi secretário de Educação aqui de São Paulo, ele pertenceu ao Conselho Nacional de Educação, e ele é membro da Academia Paulista de Letras, Academia Paulista de História, Academia Paulista de Educação, Academia Paulista de Filosofia, e assim por diante, perdão, Academia Brasileira de Filosofia, e assim por diante. Eu queria falar uma palavrinha sobre o Mário Chami. O Mário Chami está aqui como educador, professor, mas ele era advogado. Tá? Aliás, a profissão que mais tem nas academias é advogado. Tá? Ou seja, a pessoa passa pelo direito, não necessariamente exerce o direito, mas a maioria das academias passa pelo advogado. E o Mário Chami era advogado, mas foi um grande poeta, e também pertenceu à ilustre Academia Paulista de Letras. A querida Raquel Maria Carvalho Naveira é uma escritora de primeira linha no cenário nacional. Ela se destaca muito como cronista e como poeta também. E ela pertence à Academia Evangélica de Letras também, que existe, e pertence também à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, entidade da qual ela já foi vice-presidente. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o nosso querido Samuel Froneto, né, que, como eu já falei, ele se destacou como memorialista também, foi professor da USP na área de psicologia, pertenceu à Academia Paulista de Psicologia, assim como o Carlos Rolim Afonso também, que está entre nós, membro da Academia Paulista de Psicologia, e uma pessoa extremamente boa, né? Apesar desse nome Froneto, né, parece um nome meio, mas é uma pessoa extremamente cândida, alegre. E a Carolina Ramos é uma jovem nonagenária, muito ativa, que mora em Santos e que já presidiu o Instituto História e Geografia de Santos, a Academia de Letras de Santos. É uma escritora de mão cheia, né? Hoje em dia, com a idade que ela tem, ela é muito ativa e muito produtiva. E ela também é uma grande poeta, uma grande trovadora, e também ela é uma grande conhecedora do folclore brasileiro. Eu já li, inclusive, um tratado dela sobre o folclore brasileiro. Bom, o Ives Gântara da Silva Martins, que dispensa comentários, né? É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, mais inteligentes. Além da inteligência dele prodigiosa, ele tem uma memória enorme, que facilita o raciocínio dele. Uma pessoa admirada por muitos, autor de mais de 150 livros e milhares de conferências, pareceres, artigos, publicações, aulas, conferências, assim por diante. A Maria Cecília Naquero Homem, que é essa moça que está aqui do meu lado, a primeira que me dá a honra de estar aqui presente, professora da USP, atuou em letras, mas ao longo da vida se dedicou à história também, e particularmente à história da arte, ganhadora de prêmio Jabuti, que está aqui conosco também prestigiando.
o Paulo Cinta Damião, que também foi lá da Santa Casa, advogado também, né? Educador, presidiu a Academia Evangélica de Letras, e assim vai indo. O Domingos Amanha, que está conosco, uma pessoa também muito ativa. O Domingos Amanha, ele atuou muito como jornalista, cobriu 3 eleições papais, e há muitos anos ele tem se dedicado ao ensino superior. Aqui, tanto o Solon Borges dos Reis quanto o Paulo Pereira dos Reis, ambos foram membros também da Academia Paulista de Letras. E o Solon eu tive o privilégio de conhecer. A querida Dori se destacou no magistério, o Carlos Ferrara Júnior fez advocacia, fez odontologia e acabou se dedicando ao ensino, e particularmente à bioética. Hoje, ele é reitor universitário da Universidade de São Camilo. O querido Luiz Gonzaga Bertelli foi também advogado, foi presidente do CIE, e hoje ele preside a Academia Paulista de História, da qual a vice-presidência, quem ocupa, é a Maria Cecília Clério Homem, e também preside a União dos Juristas Católicos de São Paulo. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre os advogados, aqueles se destacaram como advogados também, né? O doutor Rogério, que é o filho do doutor Ives Gandra, o caríssimo Chico Ferraz Luz, que aqui se encontra, o Rui Martins Altenfelder Silva, que foi meu predecessor na presidência, além de advogado ilustre, presidiu o CIE também, foi secretário de Estado do governo de São Paulo, e também é o atual presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas. O querido Lázaro Piunti, além de advogado também, ele foi 3 vezes prefeito da cidade de Itu, mandatos não consecutivos. A Thaís Fernanda Bizarria, a mais jovem membro da nossa academia, e a França, nossa secretária, ambas com grande serviço prestado à OAB de São Paulo. O Moisés Giscovati também pertenceu à Academia Paulista de Educação. Aqui continua os jornalistas e historiadores. Eu queria só citar alguns aqui. O Roberto Machado Carvalho foi presidente da Academia Cristã de Letras e também presidiu o insigne Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Vamos aqui, a Maria Aparecida Silva Congílio, que eu conheci também, que chamava Mariazinha Congílio, ela fundou uma tal de Pensão Jundiaí. Pensão de Jundiaí era um núcleo de intelectuais que se reunia aqui em São Paulo mensalmente, que tinha a liderança da Mariazinha Congílio. O querido Carlos Alberto Franco, jornalista, é um articulista frequente do Jornal Estado de São Paulo, entre nós, membro da nossa entidade. O Adilson César, presidente do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba, e assim vai indo. Aqui tem o Mário Savelli, que também presidiu a academia, mas ele também se destacou muito como engenheiro. O querido J.B. Oliveira, que muitos conhecem, né, um grande orador, advogado, e dá cursos de oratória também, e grande palestrante. Aqui continua, né? Eu vou citar aqui o Douglas Michalani, que morreu com 102 anos há pouco tempo atrás. Ele presidiu a Academia Paulista de História e foi um grande intelectual, tinha mais de 40 livros publicados. Também advogado. E o João Monteiro de Barros Filho foi cofundador, juntamente com o Dom Mutiolo, da Rede Vida de televisão. Passo aqui agora ao Geraldo Nunes Silva, que é um jornalista da atualidade, que ele se notabilizou aqui em São Paulo fazendo o repórter aéreo, né? Então, ele frequentemente fazia reportagem de helicóptero. E é um grande ativista da nossa entidade, publica praticamente semanalmente, e é uma pessoa extremamente culta. E também pertence à Academia Paulista de Jornalismo e à Academia Paulista de História. A Rosa eu já citei,
Eu queria falar aqui do Basil Bandé, que pertenceu também à Academia Paulista de Letras. O Paulo Zing foi presidente da Associação Paulista de Imprensa. E o Verdasca, aqui, está entre nós, presidiu a União Nacional de Escritores. E o Gabriel Quack, recentemente eleito, também é membro da Academia Paulista de Jornalismo e membro da Academia de Letras de Campos do Jordão. Bom, nós temos também outras áreas, né? Temos magistrados, temos desembargadores, temos procuradores, temos diplomatas na academia. Esse aqui é o nosso quadro de pessoal que se destacou nessa área. Eu queria citar apenas aqui alguns. O doutor José Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi secretário da Educação de São Paulo e é o atual presidente da Academia Paulista de Letras e está em seu 4º mandato nessa função. O querido desembargador Justino Magno Araújo é nosso primeiro vice-presidente. O Marcos Prado Toirro tem desempenhado grandes funções, diplomata de carreira, tem desempenhado grandes funções no Ministério da Economia. E assim vai indo, né? O nosso Sebastião, que foi procurador, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e o nosso querido Sebastião Luiz Amorim, que é o desembargador, e também se destaca como um grande poeta. Desses 55 anos de Academia de Medicina, agora eu vou finalizar puxando a sardinha para os médicos, né? Nós tivemos 123 intelectuais que tiveram a honra de pertencer à Academia Cristã de Letras. Desses 123 intelectuais, 23 foram médicos. Isso perfaz 18,6%. Mas, repito, a profissão mais comum nas academias são de advogados, ou que passaram pela advocacia. Aqui está, não vou citar aqui, obviamente, mas aqui tem todos os médicos, né? Desses 23, houveram apenas 2 que não exerceram a medicina, um porque ele já, quando se formou, ele já era superintendente de uma grande empresa e não via como voltar para trás, já tinha idade, mas era o sonho da vida dele ser médico. E o outro acabou se dedicando ao jornalismo e à história. Então, eu vou citar alguns aqui que eu não citei. O querido Eurico Branco Ribeiro foi um cirurgião fantástico. Foi ele que presidiu a Academia de Medicina de São Paulo entre 54 e 55, e no ano de 1954, a entidade sob a presidência dele passou-se a se chamar Academia de Medicina de São Paulo. Até então se chamava Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, e na gestão dele passou-se a se chamar Academia de Medicina de São Paulo. Ademais, o Eurico Branco Ribeiro, ele tem, só por ele daria para falar 3 horas, mas ele também foi o grande protagonista, muita gente não sabe, muito médico não sabe, foi o grande protagonista para que no Brasil se instituísse o dia 18 de outubro como o Dia do Médico. Bom, o querido Guido Arturo Palomba é um psiquiatra forense extremamente reconhecido, né? Também está lá na nossa academia, também pertence à Academia Paulista de História, presidiu essa entidade aqui durante 2 mandatos. O João Carvalho Ribas foi um dos primeiros psiquiatras aqui de São Paulo e foi professor da USP também. O Gastão Pereira da Silva foi um dos primeiros psicanalistas do Brasil, se correspondia com Freud, inclusive. Aí eu vou citando aqui, bom, o Zé Luiz Gomes Amaral, que é o presidente dessa casa, da PM e da Academia de Medicina, é alguém que está num patamar muito acima de nós, né? Ele tem uma carreira profissional exitosa, né? Como professor, e realmente como um líder médico, ele extrapola São Paulo, Brasil e o mundo, né? Haja vista que foi presidente dessa casa, 4 mandatos, presidente da AMB, 2 mandatos, 3º médico a ocupar a presidência da Federação Mundial de Médicos, uma entidade que congrega, perdão, 3º brasileiro a ocupar
a essa presidência da Associação Médica Mundial e assim por diante. Queria falar um minutinho aqui sobre nós temos aqui na Academia ilustres cirurgiões plásticos, né? Um deles é a Lídia, que está aqui, professora da Escola Paulista, presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica, e o outro também é o Juarez, que está aqui, né? O Juarez também já presidiu tanto a sede de São Paulo como a sede nacional, né? É um dos mais renomados também, cirurgião plástico do nosso país, e um dos que mais entende no mundo de reconstrução de orelha. Minha homenagem a vocês dois aí também. E aqui o Luiz Eugênio Garcês Leme, que também é vice-presidente da PM e que recentemente tomou posse na nossa academia. A Márcia Etelli Coelho já foi presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, aqui de São Paulo, e também é membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores, com sede do Rio de Janeiro. O Mário Graciotti é um deles que eu falei que se formou em medicina, mas não exerceu a medicina. Ele se destacou como historiador e como jornalista, e ele também chegou a pertencer à Academia Paulista de Letras. O Samuel Atlas, professor de ortopedia da Paulista e da Santa Casa, ele pertenceu à PM, pertenceu à sociedade, aqui à Academia de Medicina também, e foi uma das pessoas de inteligência mais brilhantes, né? Ele falava somente 11 idiomas. Seu patrono, né? Bom, o querido Raul Marino Júnior, professor de neurocirurgia da USP, que presidiu a Academia de Medicina de São Paulo no milênio passado, né? Faz quase 30 anos que ele foi presidente aqui da Academia de Medicina de São Paulo, quando a academia estava próxima de comemorar o seu centenário. E também o Raul Marino Júnior, ele hoje é um dos 2 médicos que tem assento na ilustre Academia Paulista de Letras. Ele ocupa a cadeira número 1 da Academia Paulista de Letras. O professor Silvio Maroni, também, o Torrino, pertenceu a essa casa também, a Academia de Medicina de São Paulo. O Roque Marsavioli é do INCOR, cardiologista, e é um dos poucos que fazem uma interface muito grande entre a ciência e a espiritualidade. A Ivone eu já citei anteriormente. Para terminar, essa é uma fotografia recente. Aqui vocês têm 18 dos 40 membros da Academia Cristã de Letras. Essa foto foi obtida quando nós fizemos uma reunião lá no anfiteatro da Universidade de São Camilo para premiar os membros que haviam tomado posse durante a pandemia e que não tiveram a oportunidade de receber em mãos o certificado e também a medalha acadêmica. Com isso, eu agradeço pela bondade de vocês e pela atenção. É por isso que eu já pus um hot dog aqui no bolso para comer depois. Bom, eu como estou nessa função de coordenador e de palestrante, eu queria então agora facultar a palavra, né, a todos vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, que fique à vontade. Então, o nosso querido João, depois o Juarez, se mais alguém quiser se manifestar também, o Albertoni e a Maria Helena. Então, vamos fazer nessa sequência, depois a gente abre a rodada para mais 15. Mário. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos membros da academia e o faço em nome da minha querida amiga, a professora Maria Cecília. Gostaria, de também dizer o seguinte: falei com o Guido agora, quando estava vindo, que te mandou um abraço. Nietzsche, eu sou psicanalista, não uma das coisas minhas, tá? E Nietzsche dizia que uma das grandes desgraças do homem é que a memória dele vai até o avô e do avô não passa.
Então, ele repete os erros do passado. Eu tive a oportunidade, porque eu desconfiei que tinha alguma coisa lá errada, chamei o Eduardo Cunha de Farias, que é um grande conhecedor, estudioso da língua grega, e estudamos e ressuscitamos a classificação grega do amor. Os grandes mestres dividiam o amor em 10 formas diferentes. Tá? Isso praticamente ficou subterrâneo. E é muito importante isso na psicodinâmica. Tá? E, de uma forma geral, eu tenho colocado o seguinte, que os conceitos são aquilo que nos permite raciocinar dentro da realidade. Se nós não temos um conceito, se nós jogamos fora aquilo que os nossos antepassados nos legaram por herança, nós vamos ter que inventar a roda de novo. Tá? Então, eu digo, toda a evolução humana ela ocorre por outorga, não por demanda. Esse é um conceito. São pessoas que se dedicam a evoluir. Ninguém foi fazer passeata na porta do Edson pedindo para ele inventar a lâmpada. Tá? E o segundo, que toda evolução possível é por herança. Porque se nós não nos basearmos, não aprendermos e não levarmos adiante aquilo que os antepassados nos legaram, é como eu falei, vamos ter que inventar a roda de novo, né? Por burrice. Então, eu me solidarizo muito com a aula de hoje e fico muito feliz. Tá? Gostaria de deixar isso muito claro. Agora, Juarez? Obrigado. Muito grato, João. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar o doutor Hélio pela brilhante conferência que ele fez, trazer para esse público tão seleto aqui da medicina uma história muito bonita da nossa Academia Cristã de Letras, em que eu tive o privilégio de ser eleito para a academia o ano passado, em 2021. Eu sou um dos que tomamos posse virtualmente, e esse ano, em maio, tivemos a oportunidade de tomar posse presencial na foto que o doutor Hélio mostrou. Mas me traz muita alegria, porque o doutor Hélio mencionou com muita propriedade o calor da nossa academia, que eu tenho muito orgulho de pertencer, e cumprindo as tradições acadêmicas, né? Quer ver, o meu discurso de posse na academia foi parcialmente retratado pelo doutor Hélio. Ele mencionou desde o patrono da minha cadeira, que é a cadeira 26, que eu ocupo atualmente, que foi o apóstolo de São Paulo, o fundador da cadeira foi o doutor Hélio Falck, que também ele era advogado, era religioso, e o doutor Paulo Citra Damião, também o doutor Hélio citou aqui, de forma que toda a minha antecedência foi aqui mencionado, que eleva mais ainda a minha responsabilidade como membro dessa academia. E eu queria, para terminar, cumprimentar os colegas aqui da Academia de Medicina de São Paulo pela oportunidade de ver um relato tão preciso, tão minucioso e tão rico de que a medicina foi uma profissão que está representada por poucos médicos e que das 40 cadeiras, como o doutor Hélio disse, 5 são médicos, ele mencionou com muita clareza, e eu concluiria que o doutor Hélio trouxe uma contribuição muito grande nessa interface da nossa Academia Cristã de Letras com aqui a Academia de Medicina de São Paulo, que eu sou membro desde 1990. Então, eu queria cumprimentar todos os colegas e pela oportunidade de assistir essa palestra do doutor Hélio. Obrigado, Juarez, pelo prestígio. Agora, a doutora Maria Helena. Então, é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia e poder assistir essa aula maravilhosa do nosso futuro presidente da Academia de Medicina, que tomará posse em fevereiro de 2023, e, por sorte, nós fazemos parte da diretoria. E conhecer tantos brasileiros importantes e famosos que nós temos no Brasil, né? Advogados, médicos, escritores, artistas, quer dizer, nós temos uma base cultural muito
grande e muito boa. Parabéns, Hélio. Muito obrigada de estar aqui com você, viu? E eu que agradeço, Marilene. Você é o pilar da academia, um dos pilares de medicina. Eu agora passo a palavra na sequência, o Santoro, depois o Bertoni e depois o meu querido Stolf. Obrigado, Hélio. Cumprimentando a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Eu queria te parabenizar, Hélio. Eu tenho convivido bastante com o Hélio em várias entidades. E eu estou querendo, eu não vou fazer nenhum comentário da palestra, que foi brilhante, muita coisa eu já sabia, porque eu tive a felicidade de receber de você o livro Academia Cristã de Letras, o qual eu li e já reli algumas vezes. Mas eu tenho tido a oportunidade de conviver com o Hélio em várias entidades, e eu cada vez mais fico impressionado com o esforço e o trabalho que ele desprende diuturnamente. Eu tenho a impressão que o Hélio ele conseguiu descobrir a fórmula de como transformar 24 horas em 48 horas por dia. Porque não é possível tanta produção, seja científica, seja literária, seja institucional, seja na vida associativa. Eu cada vez mais fico admirado com essa produtividade do Hélio. A minha fala, Hélio, não tenho nenhuma pergunta a fazer, como eu te falei, eu já li, mas eu queria te parabenizar por essa produção, por essa pleiade de produções que você tem. Posso? Eu pedi permissão ao Hélio para trazer duas notícias aos confrades e confreiras que aqui estão. Uma alegre e a outra, infelizmente, não. A primeira, ontem eu tive a oportunidade de estar em Brasília, e antes que alguém me pergunte, não encontrei ninguém, nem de um lado, nem de outro. Sei que estamos divididos no país, então não encontrei nem de um lado, nem de outro, mas fui para uma missão que é uma reunião na OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e a OPAS, por uma iniciativa do IBROS, que é o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais, que depois, Hélio, até coloco à sua disposição qualquer dia conversarmos sobre as organizações sociais, às suas ordens, se quiser. Então, numa iniciativa do IBROS, Instituto Brasileiro de Organizações Sociais, da OPAS, do Instituto Ética e Saúde e da ONA, Organizações Nacional de Acreditação, uma reunião na OPAS. Como tudo em Brasília, a OPAS é uma sede grandiosa, eu não conhecia a de Brasília, conheço a de Washington, mas aqui de Brasília foi a primeira vez, como tudo em Brasília, bastante grandiosa e muito bonita, por sinal. Essa reunião essa iniciativa desse conjunto de entidades foi premiar os hospitais públicos brasileiros que trabalham exclusivamente para o SUS e têm financiamento 100% do SUS. Não entraram os hospitais que atendem por outras vias de financiamento, apenas os financiamentos SUS. O Brasil hoje tem, nessa área, 3.600 hospitais. Foi criada uma metodologia excepcional por essas organizações, por representantes dessas organizações, e pela professora Mariana Carreira, da Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisadora professora e pesquisadora, que até sugiro qualquer dia que nós a convidemos aqui, muito interessante. Foi criada uma metodologia para analisar esses hospitais. Essa metodologia foi baseada em três eixos. O primeiro, a satisfação dos usuários. Existe uma plataforma específica no Google, que eu não sabia disso, em que isso é medido, satisfação dos usuários. A segunda, pelo tempo e tipo de acreditação. Se é uma acreditação nacional, e se for, que tipo ela é, de nível 1, nível 2, nível 3, de acordo com a acreditação ONA, ou se ela é uma acreditação internacional. Nós temos 3 certificadoras internacionais no Brasil. A mais conhecida, a Joint Commission, mas tem a Andalúcia e uma terceira que agora me foge o nome. O terceiro tripé foi uma análise de uma relação entre os insumos financeiros e a produção hospitalar. Esse indicador
foi criado e estudado pela Faculdade de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma série de índices que eles fizeram. Uma vez associados esses 3 tripés, foram considerados notas, e daqueles 3.600 hospitais, 136 foram selecionados, e desses 136 foram premiados 40. Aqui do Estado de São Paulo, para o governo do Estado de São Paulo, nós temos 16 hospitais premiados. A entidade que eu represento teve 2 dos seus hospitais premiados, e eu fui lá por conta disso receber esses prêmios. O primeiro lugar foi de um hospital de Sumaré, aqui do lado de Campinas, e que recebeu o primeiro prêmio. A importância dessa premiação, os melhores hospitais públicos do Brasil, é que agora começa a criar a necessidade dos hospitais, uma concorrência, para que venham obter esse prêmio, que vai ser uma premiação daqui para frente com alguma frequência que eu não sei dizer qual. Mas, enfim, é uma importância muito grande, porque o SUS hoje representa muito a vida do brasileiro. E por conta da pandemia, se não fosse o SUS, certamente as coisas teriam complicado muito aqui no país. Então, fomos lá receber esse prêmio, estavam lá, nem todas as entidades que estavam lá eram de organizações sociais. Existem algumas outras formas de gerir esses hospitais, né? Seja por parcerias público-privadas, mesmo por outro tipo de gestão. Mas uma grande maioria era das organizações sociais. Então, isso foi muito importante, foi noticiário em vários lugares, e por isso que eu quis trazer aos senhores, porque é uma premiação dos melhores hospitais públicos do Brasil, hospitais esses com 100% de financiamento. Eu, como pediatra, fiquei muito contente que eu vi desses hospitais, 2 realmente são hospitais dedicados à área da criança. Foram premiados hospitais de 11 estados brasileiros. Acho que foi uma reunião muito importante para todos nós conhecermos. Bom, a segunda notícia não é muito alegre, já que nós falamos em cultura. Agora, de manhã, vindo para cá, ainda são informes preliminares, mas se noticiou o falecimento da Gal Costa. Portanto, uma pessoa da nossa cultura popular, né, foi hoje pela manhã. Obrigado, Hélio. Muito obrigado, Santoro, e parabéns ao Sejan, e parabéns a você que faz parte da diretoria que recebeu esses 2 prêmios. Albertoni. Hélio, eu também não vou te fazer pergunta, somente dar o testemunho. Eu estou aqui na academia há 10 anos, estou sempre ao seu lado e nos últimos 4 anos na diretoria. Realmente a sua cultura geral, a sua capacidade científica, intelectual, os livros que você escreve, são coisas extraordinárias. E a gente só cresce estando ao seu lado. Gostei muito da sua palestra. Eu acho que me chamou a atenção essa fase. Eu já tinha visto alguma coisa no livro, mas que os primeiros patronos santos, eu quero crer que o início disso tudo foi com a Igreja Católica, né? E que depois possa ter evoluído. A verdade é que a gente vê a história de uma academia mostrada desde seu início, os dias de hoje, mais aberta, não é? Para a entrada de outras pessoas, de outras crenças, mas, sobretudo, eu tenho a impressão que é premiando pessoas de fé. Não é? E que eu acho que é muito importante, não é? Que se tenha essa visão de base. E essa sensação que eu tenho das pessoas que você apresentou, muitas delas aí da área de medicina, eu convivi com o Atlas, com a Fissadia, com esse pessoal todo convivia na escola, eram realmente pessoas dessa linha, pessoas diferentes. Meus parabéns, achei realmente maravilhosa a sua apresentação e estou aqui sempre ao seu lado, tá bom? Obrigado, Albertoni, você realmente é muito gentil. Queria agora passar a palavra ao nosso querido acadêmico Noedir Stolfi, de renome nacional também, na cirurgia cardíaca, por gentileza. Boa tarde a todos. Em lugar de cumprimentar o Hélio, pela sua memória extraordinária, a sua didática, eu vou contar uma coisa que eu comuniquei a ele por mensagem.
eu tinha que fazer uma palestra na Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular. Então, para fazer a introdução à minha palestra, eu peguei um dos livros do Hélio que eu tenho e comecei a minha palestra usando uma frase que está num dos livros dele, que destaca o papel das academias de medicina. Então, mais do que cumprimentar pela palestra, eu digo que eu abusei da competência do Hélio para começar uma palestra no Rio Grande do Sul. Obrigado, Hélio. Faço público, como dizia Hannah Arendt, o que se diz em privado tem um poder multiplicador dizendo em público. Obrigado. Eu que agradeço, Noedir, você realmente é uma pessoa que faz parte da história da cirurgia cardíaca brasileira. Muito obrigado pela sua intervenção aí. Eu queria passar a palavra agora, antes e depois, se alguém mais quiser se manifestar, nós temos aqui entre nós uma pessoa ilustre, que é o senhor Anderson Alves Simões, que ele é vereador do município de Mauá. Então, por gentileza, Anderson, a palavra está com você. Obrigado, doutor. Em meu lugar, é uma honra estar aqui, um prazer. Agradecer a doutora Luciana pelo convite, agradecer ao bispo Carlos pelo convite. Eu quero dizer que valorizar o ser humano também é reconhecer suas obras. Então, eu quero parabenizar o doutor Hélio aí por esse trabalho minucioso. Tenho certeza que foi um trabalho minucioso, mas por alto, porque se fosse para falar tudo que essas pessoas fizeram, pela medicina, pelo país, a gente ia ficar aqui pelo menos até as próximas eleições de 2026. Eu fico imaginando o quanto vocês deixaram de namorar, deixaram de passear, deixaram de estar com a família, deixaram de estar com os filhos, deixaram de estar com os amigos para poder estudar o quanto vocês estudaram. Eu que nasci no Complexo de Favela do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, cresci ali com alguns dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro, que sempre estudei no empurrão, sempre estudei porque sempre entendi que o estudo é aquilo que vai te proporcionar caminhos melhores. Quero dizer que eu me sinto extremamente honrado. Hoje eu sou vereador na cidade de Mauá. Nós temos um trabalho muito sério ali, principalmente em ajudar as mulheres. Eu vi inúmeras mulheres na Polícia Militar, eu sou sargento da Polícia Militar, eu vi inúmeras mulheres entrando na prostituição, entrando no crime, porque não aguentavam mais viver sob o jogo desigual de maridos que, ao invés de protegê-las e amá-las, não cuidavam delas. Então, nós fizemos um projeto de lei na cidade de Mauá. Infelizmente, meu projeto passou na Câmara, mas o prefeito vetou, que dava um subsídio a todas as mulheres vítimas de agressão para poder sair desse jogo desigual, porque eu entendo que as mulheres é a raiz de tudo. Se eu tivesse que questionar Deus um dia, eu ia perguntar a Deus, como é que a mulher saiu do homem? Tinha que ser o contrário, né? O homem Aí um dia disseram para mim que primeiro é feito o rascunho e depois a obra-prima, né? Então, eu quero dizer da alegria de estar aqui, de parabenizá-los e dizer para vocês, em nome de todos os brasileiros aqui, obrigado por terem estudado tanto, se dedicado tanto, para que a nossa saúde fosse melhor, do que aquilo que a gente realmente até muitas vezes precisa. Muito obrigado, Deus abençoe e proteja. Muito grato pela sua presença, Anderson, e as nossas tertúlias são abertas, tá? Podem se participar tanto virtualmente, né? Nós temos pessoas que estão participando à distância, estão assistindo essa distância tertúlia, como também presencialmente. Então, elas, embora seja da Academia de Medicina, não são exclusivas para médicos. São tertúlias abertas aos amantes da cultura, da medicina, enfim, do belo, do bom. Queria passar a palavra também, eu recebi aqui um recado, que o senhor Pelayo Gutierrez del Cueto Soares gostaria de usar a palavra. Ele é presidente da Mayanguez Agroindustriais. Por favor, Espanha. Mas pode falar em espanhol, não há problemas. Muy bien. Boa tarde a todos. É uma honra para mim poder estar aqui com algumas das principais personalidades do setor médico e da academia, não só do Brasil, mas do nível mundial.
Meu nome é Pelayo Gutierrez, como o doutor falou, eu sou espanhol, eu sou o fundador e CEO da Volcanic, que é uma empresa especializada em tratamentos de cannabis medicinal, e também da Elpida Pharma, que é uma empresa focada em tratamentos para a saúde da mulher. Eu sei, provavelmente, porque eu também compartilhei esse preconceito que ainda existe contra a cannabis medicinal. Para mim, na minha experiência, na minha família, sempre foi educado que isso era uma droga muito perigosa. E isso só mudou quando, 4 anos atrás, o meu pai foi diagnosticado com um câncer. Ele passou a perder toda a qualidade de vida, a ter umas dores terríveis, a fazer tratamento com opiáceos, perder muito peso, basicamente perder toda a qualidade de vida. O médico falou que ele teria uns meses de vida. Aí foi quando começamos a procurar qualquer alternativa, desde os tratamentos mais novedosos, né, de Houston até as coisas mais alternativas. Foi aí que começamos a pesquisar sobre a cannabis medicinal. E realmente foi a melhor decisão que fizemos, porque devolveu a qualidade de vida para ele. Ele começou a ter fome de novo, ele começou a estar melhor animicamente, fisicamente, ele reduziu o consumo dos opiáceos, ele voltou a viver. E foi nesse momento que eu decidi me dedicar a disponibilizar esse tipo de tratamentos para todos aqueles pacientes que poderiam se beneficiar de uma planta que até aquele momento eu tinha demonizada. Eu não estou falando que a cannabis curou o câncer do meu pai, mas a realidade é que mudou a qualidade de vida tanto do meu pai como da minha família. E neste processo de 4 anos que estou já trabalhando neste setor, tanto para pessoas com câncer, autismo e outras doenças, como especialmente na saúde da mulher, temos mudado a vida de muitas pessoas. Então, para mim, é uma honra poder me disponibilizar para que qualquer de os senhores e senhoras que estão aqui presentes tenha interesse em saber um pouco mais da medicina que eu estou compartilhando. Estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Muito grato, Pelayo. Queria aproveitar que você é espanhol e dizer com muita alegria que recentemente foi eleita membro honorária da Academia de São Paulo a professora Maria Trinidad Herrero Esquerdo. Professora Maria Trinidad Herrero Esquerdo, ela é professora de Múrcia e presidente da Academia de Medicina de Múrcia, e há pouco tempo ela foi eleita presidente da Academia Nacional da Espanha. Então, em sua homenagem, eu digo essas palavras. Alguém gostaria mais de se manifestar? Quem? Doutora Sônia e o Bispo Carlos. Então, Sônia. Boa tarde, então cumprimento a todos aqui, é um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Eu sou nova aqui na academia, né? Entrei há pouco tempo, e eu percebi a sua palestra, você pôde demonstrar, o professor pôde demonstrar uma memória excelente. E eu fiquei aqui um pouco curiosa, eu vi que existem outras pessoas aqui presentes que você apresentou desculpe falar o você, né? Que a gente que trata de mulher, eu sou ginecologista, eu trato todo mundo, mesmo as com mais idade, eu chamo de você, porque mais íntimo impossível, né? Do que a gente trata, o ginecologista, né? Então, eu gostaria de saber, você, apresentando você, o que você falaria da sua pessoa e para muitos nós que não... Eu já li seu currículo todo, né? Eu já tive curiosidade, eu tenho curiosidade de ver. Mas eu gostaria que você salientasse, ou então, como é que você gostaria aqui que você apresentou todo mundo, salientando as virtudes de cada um de uma maneira breve, né? Como é que você se apresentaria? Por vezes, Sônia, por vezes eu bato na minha cara, assim, para ver se eu estou acordado, né? E realmente eu me considero o menor de todos eles, dos que eu falei,
não somente lá na Academia Cristã, como aqui na Academia de Medicina, pegando o gancho do Walter, e eu, às vezes, não consigo imaginar como eu cheguei tão longe. Acredito que, não sei, realmente eu me considero o menor de todos, né? O Walter falou algumas coisas aqui, mas quando a gente vê o currículo das pessoas que trabalham aqui na Academia Cristã, na Academia de Medicina, como na Academia Cristã, jamais poderia imaginar que um dia eu estaria ombreando com o Yves Gandra, com o Berteiro, o Bertelli, enfim, com o Raul Ottenfelder, com tanto a Maria Cecília. Então, eu me considero o menor de todos eles, né? Não sei nem por que eu fui eleito lá. Acredito que tem alguns predicados, né? E também você saber, olha como é que é o destino. A primeira vez que eu me atrevi a me candidatar à Academia Cristã de Letras, eu não fui eleito. Hoje eu sou presidente. Eu falo isso porque eu sinto que algumas vezes pessoas brilhantes participam do concurso aqui na Academia Cristã de Letras, da Academia de Medicina de São Paulo, como também lá. No último concurso lá da Academia de Cristã, tinham 9 candidatos para 2 vagas. Aqui na Academia também de Medicina não é diferente. E muitas pessoas brilhantes, por orgulho próprio, de não ter sido eleitas, não se candidatam novamente. Eu acho isso uma perda para a entidade e perda para elas mesmas, né? Porque isso não vai mudar a história de vida que elas construíram, né? A eleição é uma preferência, né? Se você tem 10 trabalhos a mais, 2 livros a mais, isso não vai mudar nada, né? A eleição é uma preferência de cada um. Então, eu me considero o menor, realmente o menor, sem a menor preguice, e aprendo com todos, É isso que eu, se você quiser, que eu falo exatamente isso. Mas, agora eu vou passar para o Bispo Carlos. Obrigado da sua intervenção, né? E obrigado, passo a palavra ao Bispo Carlos. Isso só se chama competência com humildade. E depois o Bispo Carlos... O Hélio esqueceu de falar que ele é um exemplo para todos nós, que ele trabalha realmente dia e noite com uma capacidade, com uma honestidade. Então, nós é que somos pequenininhos e você é o máximo. A Maria... Obrigado. Bom, pessoal, vamos mudar esse discurso aqui. Eu queria passar a palavra para o Carlos e depois a professora Lídia, nossa querida acadêmica, também quer usar a palavra. Eu queria cumprimentá-los com um cumprimento que nós fazemos em Israel, que é Shalom, Shalom Aleichem. Eu sou judeu de origem, messiânico, convertido, e hoje bispo de uma igreja grande, sou do Mackenzie, sou da igreja presbiteriana. Mas eu tenho o privilégio de, como judeu, ter sangue também árabe. Os judeus têm 2 divisões muito interessantes, que são os Askenazi e os Sefaradi. Eu sou um judeu sefaradi, de origem árabe. Então, eu consigo juntar as três grandes potências religiosas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e eu
Me sinto muito privilegiado por isso. Eu estou muito satisfeito de estar aqui mais uma vez, né? Sendo prestigiado por este lindo almoço, uma palestra fantástica, Hélio. E sabe que Hélio quer dizer sol. Vocês lembraram disso? Não? Esse é o nosso sol de hoje, olha aí, ó. O Hélio. Aquele que brilha. Não é isso? Espero não ter queimado ninguém. Então eu louvo a Deus por poder. Eu louvo a Deus por poder estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus por causa da academia cristã. Eu sou também da academia de letras evangélica, junto com diversas pessoas que o Hélio citou ali, não é? Então, eu acho muito gostoso poder estar aqui. O Zé Luiz, o nosso presidente, sempre fala, né? Nós estamos unindo a religião com a medicina, com a ciência, coisa que foi muito rebatida há muitos anos, principalmente pelos evangélicos, que eram um pouco radicais demais, não criam muito, não gostariam de crer muito na medicina. E os médicos são, na verdade, grandes missionários, grandes servos de Deus operando a cura das pessoas. Então, deixo um abraço gostoso a todos vocês e reafirmo a gostosura, o privilégio, a oportunidade de estarmos novamente reunidos aqui. Parabéns aos senhores todos. Eu parabenizo a presença também do Bispo Carlos. Para quem não sabe, ele é presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, que muito nos enobrece. Venham sempre, venham sempre. Professora Lídia. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com todos os senhores, mas eu quero complementar a fala de todos e não parar aquele disco que estava tocando anteriormente, que o senhor, né, o AKD, pediu para parar, porque além da apresentação encantadora, porque falar de história e todos ficarem muito atentos, precisa ser especial. Né? Além do conhecimento colocado, além de outras qualidades, para que isso aconteça, a pessoa precisa ter uma qualidade muito grande, que é a generosidade. Isso me fez tocar muito mais, porque eu conheço poucos acadêmicos aqui presentes, então eu não só congratulo, como tenho os meus mais respeitos. Então, por isso que eu queria falar. Então, meu maior respeito à sua apresentação, e em especial à sua pessoa. Muito obrigada. Viu? Obrigado, Lídia. Realmente não tenho nem o que falar, mas... Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? A querida acadêmica Cecília Naclério Homem, por gentileza. Das unidades que eu estou... Cristã de Letras. Nossa, para mim é uma honra pertencer à Academia Cristã de Letras e ainda por cima ocupar a cadeira do Rui Barbosa, maravilha, cadeira número 25, e falar que eu não sou, infelizmente, advogada, fiz letras, sou professora e trabalho na área de história e de arquitetura também, mas, de qualquer forma, eu falei, mas eu não sou advogada, como que eu vou fazer? Aí eu puxei para o lado do magistério, ele foi um grande incentivador da educação. Eu falei, bom, já temos aqui uma boa forma de entrar em contato com o Rui Barbosa, né? E realmente ele traduziu importantes livros para o magistério, lição de coisas, incentivou também a ginástica, o ensino do esporte, e assim... ele foi até, o nome do Rui Barbosa é nome da Faculdade da Filosofia do Centro Acadêmico. Rui Barbosa, eu não acreditei, liguei para lá, é verdade, porque ele incentivou todo o ensino de esporte e da educação física. E eu agradeço muito as referências à minha pessoa, me sinto muito honrada, porque também aprendi muito aqui, porque a gente não pode parar.
E aqui eu estou vendo que a concorrência é extrema, né? Quem não anda, desanda, né? Então, eu agradeço muito, viu, doutor Hélio, por senhor ter lembrado de mim, e fico muito realizado de estar aqui hoje com todos e admirando sempre a Academia Cristã de Letras cada vez mais. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Maria Cecília. É uma honra tê-la aqui também conosco. Bom, vamos caminhar para os finalmente. Se tem um dos motivos pelos quais eu gosto de participar de tertúlias de academias, Academia Cristã de Letras, Academia de Vicente de São Paulo e outras que a gente eventualmente participa, é porque nesses núcleos se reúnem pessoas do mais elevado nível, né? Hoje aqui nós temos uma diversidade de pessoas do mais elevado nível, pessoas que contribuíram muito em suas profissões. E assim é um grupo seleto, é um oásis no meio do que nós vemos hoje em dia através das mídias, né? Então, realmente é um dos motivos que eu faço questão de estar aqui presente na Academia Cristã e outros núcleos, porque são números, a gente sai dessas reuniões fartos, né? De alegria, de enlevo, de cultura, de conhecimento. Eu queria dar 3 rápidos recados para terminar a reunião. Os que estão à distância escutaram uma musiquinha de fundo e vão escutar novamente agora. Eu falo musiquinha, não é pejorativo, mas é um fundo de piano, e vão ser 2 músicas. A primeira já foi tocada, que é o Noturno 11, e a segunda será tocada, é o Noturno 9, e cuja autoria é do José Antônio Rezende de Almeida Prado. A família Almeida Prado fez história no São Paulo e no Brasil, né? E um deles, José Antônio, foi um grande musicista e foi também um grande compositor. Estudou com Dinorá de Carvalho, Oswaldo Lacerda, Camargo Guarnieri e assim por diante. Ele também pertenceu à Academia Brasileira de Música. Então, é uma homenagem que nós fazemos a ele. O segundo rápido recado é o seguinte: no dia 13 de dezembro, a academia vai não somente empossar 7 membros titulares, que foram eleitos recentemente, 2 deles aqui se encontram, né, aos quais eu agradeço muito, cumprimento, como também vai fazer a posse presencial daqueles outros 20 e poucos membros que foram eleitos e empossados virtualmente por causa da pandemia. Então, vai ser uma festa farta, né? Vai ser dia 13 de dezembro, é uma terça-feira, e em breve todos os acadêmicos terão a divulgação dessa solenidade. Ainda não sabemos, mas aqui é um dos lugares cotados. Como tem muita gente, não sabemos se vai ser feito aqui, mas aqui é um dos lugares cotados, aqui na PM. E para terminar, eu queria convidar todos que participem da próxima tertúlia, que vai ser no dia seguinte, dia 14 de dezembro, que é a segunda quarta-feira de dezembro. Nós teremos aqui o professor Renato Fraieta, que vai falar sobre a história da reprodução assistida. Então, também é uma palestra médica, mas é uma palestra também de cunho histórico, que com certeza vai nos embevecer, podendo participar e absorver os conhecimentos que ele nos dará. Com essas palavras, eu agradeço uma vez mais ao querido Zé Luiz Gomes Amaral, que me deu 2 encargos, o de coordenador e o de palestrante, e, acima de tudo, eu agradeço a vocês pela presença, que honraram essa reunião com suas presenças e com seus comentários. Então, até o próximo mês, se Deus permitir, a todos nós. Muito obrigado.
Obrigado.